A religião realmente busca trazer à tona o que há de melhor nos homens? Na visão de Nietzsche, não. Ela aflora justamente o contrário. Segundo ele, a pior característica que um homem pode possuir é a fraqueza. Então, a religião, e mais especificamente o cristianismo, representam o auge da fraqueza, pois ela considera todos os instintos do homem como pecado. Neste vídeo vamos explorar os principais argumentos de Nietzsche contra o cristianismo e talvez possamos perceber que a questão vai muito além dos ensinamentos de Jesus. Nas palavras dele, no cristianismo, nem a moralidade nem a religião têm qualquer ponto de contato com a realidade. O cristianismo oferece apenas causas puramente imaginárias: Deus, alma, ego, espírito, livre-arbítrio e efeitos puramente imaginários. Pecado, salvação, graça, castigo, perdão dos pecados. Isso explica tudo. Quem apenas tem razão de querer viver fora da realidade, o homem que sofre com a realidade. Independentemente de concordarmos ou não com esse conceito, não podemos negar o fato de que a religião é uma tendência muito mais forte em países menos desenvolvidos. Podemos observar isso na pesquisa que está aparecendo aí na tela, onde é perceptível a diferença de desenvolvimento entre os países que mais acreditam em Deus e os que menos acreditam, entre os 26 participantes. Segundo Nietzsche, um dos principais motivos para isso é que essa busca por causas que vão além da vida real é muito atrativa para aqueles que sofrem na realidade. Afinal, se me parece impossível encontrar na realidade uma solução para que eu consiga suprir meus desejos e as necessidades dos instintos, a segunda melhor solução é transformá-los em algo que não deve ser desejado e procurar algo superior a isso. Nesse quesito, ele faz um excelente contraponto entre o cristianismo e o budismo, pois ele considera que o cristianismo enfrenta um inimigo imaginário, que seria o pecado, enquanto que o budismo tenta livrar a humanidade de algo tangível, o sofrimento. Podemos até questionar a importância de cada luta, mas é inegável que o sofrimento é algo que existe em todos nós. Ninguém precisou criar uma lista com os 7 sofrimentos. O budismo apenas se foca em como superá-lo. Outro ponto fundamental é que no cristianismo, apesar de toda a repressão aos instintos físicos, um outro tipo de instinto vem à tona, o dos oprimidos. Seu passatempo preferido se torna a discussão sobre o pecado, a autocensura e a censura de terceiros. Mais do que isso, eles mostram uma certa crueldade, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Ela se manifesta desde a autoflagelação até a perseguição feroz aos hereges, transformando o ressentimento em uma suposta virtude. Existe ainda uma questão crucial, a pouca importância que é dada à verdade. E quando falo sobre a verdade, não estou tocando no ponto de que Deus existe ou não, mas sim em algo mais sutil. Por exemplo, para alguém sentir prazer vindo da noção de que tenha sido salvo do pecado, não existe a necessidade da pessoa realmente ter pecado, basta que ela se sinta como uma pecadora. Assim, a fé, quando é colocada acima de tudo, torna a razão e o conhecimento desacreditados, bloqueando assim o caminho para a verdade. O último pilar da fuga da realidade é a esperança, pois ela é um estímulo superior a qualquer coisa. Portanto, nas palavras de Nietzsche, o homem deve ser mantido no sofrimento, por uma esperança tão alta que nenhum conflito com a realidade possa desafiá-la, tão alta, na verdade, que nenhuma consecução poderá satisfazê-la, uma esperança fora dos limites desse mundo. Afinal, por que eu iria me esforçar para resolver os conflitos à minha volta, quando eu enxergo esse mundo como algo inferior? Se eu cumprir tudo o que minha doutrina me ensinou, eu ganharei recompensas superiores a tudo que pode ser adquirido nesse mundo. Porém, existem aqueles que recebem as glórias desse mundo, ainda em vida, e é sobre eles que falaremos a seguir. Essa figura seria o sacerdote, aquele que mantém a religião, e principalmente os religiosos, sob o rigoroso controle do medo. O sacerdote sabe que só existe um grande perigo, o da ciência, uma sólida compreensão de causa e efeito, mas a ciência só floresce como um todo em condições favoráveis. O homem deve dispor de tempo, deve ter grande inteligência a fim de saber. Portanto, o homem tem de ser infeliz. Esta tem sido em todos os tempos a lógica do sacerdote. Baseado nessa lógica, a primeira coisa que veio ao mundo após os homens foi o pecado. Graças ao conceito de culpa e castigo, o homem nunca deve olhar para fora e não deve contemplar as coisas, para que sempre sinta a necessidade de um padre, pois apenas ele pode lhe dar todas as respostas. Tudo como forma de destruir o conceito de causa e efeito,
fazendo com que tudo seja considerado como atos divinos, diminuindo assim todo o peso do homem, tanto em sua própria vida como no mundo como um todo. Quais seriam então as provas dessas promessas? A simples crença, e o que pode ser chamado de sensação de prazer, que essa crença causa. Afinal, não se pode ser negado que os crentes se sentem bem através da fé, mas tudo que esse prazer prova é apenas o próprio prazer. E nesse ponto Nietzsche é bem claro ao questionar o fato que nada prova que algo verdadeiro proporcione mais prazer do que algo falso, tanto que ele considera a busca pela verdade como o mais árduo de todos os serviços, tornando assim sentimentos belos desnecessários em sua busca. Com isso, a figura do sacerdote acumulou ao longo de séculos um poder inimaginável. Nós que vivemos no século XXI, talvez não sejamos capazes de imaginar isso, mas a influência que o Papa tinha na Europa era algo semelhante à influência de alguém como Donald Trump atualmente. O perigo disso é que quando um homem se encontra investido de uma missão divina, é natural que ele se coloque além dos padrões de julgamento. Ele vê a si mesmo como estando em uma ordem superior. O conceito de verdadeiro ou falso é algo que deve ser determinado por ele e mais ninguém. E aqui reside o maior perigo. Quando um homem acredita que sua vontade é a vontade de Deus, não há atrocidade que não possa ser justificada. Ele não está mais sujeito à moralidade humana, pois ele se torna a fonte dela. Logo, os sacerdotes se tornarão os únicos que poderiam invocar o nome de Deus em vão, determinando o valor de todas as coisas, reduzindo todos os acontecimentos a um resultado da obediência ou não a Deus, e determinando que a vontade de Deus deveria ser revelada através deles, algo que já teria sido feito através de Moisés. Assim, o sacerdote é figura constante em todos os grandes acontecimentos da vida, como nascimento, casamento, enfermidade e morte, tornando-o indispensável e, convenientemente, garantindo que essa indispensabilidade fosse paga, registrando a necessidade do dízimo. Porém, em meio a tudo isso, existe uma figura que, apesar de também ser alvo de críticas por parte de Nietzsche, não é necessariamente considerado como um problema tão grande quanto os sacerdotes. Inclusive, segundo Nietzsche, o cristianismo morreu junto dele, pois ele o considerava um único cristão, Jesus. Existiu um homem que corrompeu todos os seus ensinamentos, e é sobre isso que falaremos a seguir. Nietzsche também possui argumentos contra Jesus. Por exemplo, o fato de ele pregar que todos são filhos de Deus e, portanto, iguais. Em contraponto a isso, ele também cita o fato de que Jesus muitas vezes se colocou em uma posição de enfrentamento contra os antigos sacerdotes, justamente por eles adotarem essa postura de superioridade. Ele também cita que Jesus nunca pregou os conceitos de culpa e castigo. O pecado é abolido, e essa é justamente a boa nova. A recompensa deixa de ser uma promessa com condições e se torna uma realidade. Isso transforma a fé em um estilo de vida. Não é a crença que marca esse cristão, mas o modo de agir, que não oferece resistência, não faz diferença entre estrangeiros e compatriotas, e principalmente não odeia ninguém. O reino do céu se torna assim um estado de espírito, não algo que virá. Até mesmo a morte de Jesus foi o exemplo máximo de sua forma de viver, demonstrando liberdade e superioridade em relação a qualquer ressentimento, sendo essa a prova suprema dos seus ensinamentos. Porém, seus discípulos não perdoaram sua morte. Assim, o que predominou foi o menos evangélico dos sentimentos, a vingança. Com isso, o castigo, o juízo e a recompensa foram trazidas de volta, e a doutrina ensinada por Jesus de que todos, inclusive eles, eram iguais como filhos de Deus, foi alterada com a elevação de Jesus a um patamar superior. É aqui que começa o que é considerado por Nietzsche como o cristianismo de Paulo, uma doutrina baseada na recompensa da imortalidade. Enquanto Jesus parecia querer estabelecer a felicidade na terra, Paulo pregava a felicidade apenas após a morte. Ele alterou a figura do Salvador, desde os ensinamentos e estilo de vida até a sua morte, o significado dela e suas consequências. O mais importante se tornou a morte na cruz, para pregar a doutrina da ressurreição. Toda sua vida se tornou apenas uma ponte para este momento. E essa é a maior causa da revolta de Nietzsche contra o cristianismo, pois ele altera o foco de nossas vidas, que passa a estar no além, o que, segundo ele, destrói nossa razão e nossos instintos naturais, fazendo com que tudo que estimule a vida se torne motivo de suspeita. Quando o além se torna nosso único sentido, a vida passa a não ter nenhum.
Independentemente de sua crença, as contradições que cercam o cristianismo e os próprios cristãos são inegáveis. Até hoje vemos homens usando Deus em benefício próprio. Ainda podemos perceber o ódio que vem disfarçado como julgamento de Deus, como foi escrito por Nietzsche. Eles dizem, não julgueis, e no entanto, condenam ao inferno todo aquele que aparece em seu caminho. Deixando Deus julgar, eles próprios se julgam. Glorificando Deus, glorificam a si mesmo. O anticristo de Nietzsche deveria se chamar anticristão, pois o que ele propõe é uma discussão a respeito do que é pregado pelo cristianismo atual. Para ele, o único cristão verdadeiro morreu na cruz. Esse vídeo não tem o intuito de questionar sua crença, mas sim questionar se suas ações e as ações do cristianismo como um todo ainda estão de acordo com Jesus. Antes de atacar, faça esse exercício e olhe para dentro de si, e principalmente para o cristianismo, e se esforce para enxergar os detalhes que muitos fingem não ver, aquilo que é jogado para debaixo do tapete. Quem sabe, após essa investigação, sua fé não se torne ainda mais genuína. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. Isso é tudo que eu te peço para contribuir nessa jornada. E se sua vida estiver parecendo sem sentido, assista ao vídeo que está aparecendo em sua tela, pois nele acompanhamos a reflexão de Camus sobre o sentido da vida e se ela realmente possui um. Te vejo lá.